Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração da manhã. Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Aqui é o Jonei Farias. Hoje é dia 6 de dezembro de 2023. Primeira semana do Advento. Hoje, quarta-feira. Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículos de 29 a 37. A palavra do Senhor no Santo Evangelho diz assim: Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então colocaram aos pés de Jesus, e ele, Jesus, curou a todos. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, e os coxos andando e os cegos enxergando, e glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que estão comigo e nada têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar, nesse deserto, tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor Deus, nós queremos nesta manhã, pelo nome do seu Filho Jesus, pedir a graça do derramamento do teu Espírito Santo sobre nós, na reflexão desta palavra. Nós te pedimos, Senhor, pela sua bondade, pela sua misericórdia, enviai sobre cada um de nós o teu Espírito Santo. Enviai sobre mim, sobre a vida desse irmão, desta irmã, que ouve esta palavra, esse alimento sólido, essa palavra que cura e que liberta, essa revelação dos teus mistérios para nós. Nós queremos nesta manhã pedir ao Senhor esta graça. Derramai sobre nós profundamente toda a alegria do Espírito Santo. Derramai sobre nós toda a ação profética do teu Espírito Santo em nós, para que se realizem no nosso meio curas, milagres, prodígios, pelo santo e temível nome do Senhor. Shirialabacandarachara candariala. Kiricandaralabacharara cantaria labachara cantarala. Cori cantaria labandara charara cantaria labachiri cantarala. Cori cantaria labandari shiriri cantaria labandari shiri cantarala. Cori cantaria labacharara cantarala. Queria labacharara candaria labandari shiri cantarala. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Fica conosco, Senhor, nesta oração, nesta reflexão. Envia os teus anjos e que Maria Santíssima vá à frente, pisando a cabeça da serpente. Queridos, amados, amadas de Deus, Jesus foi para as margens do mar da Galileia e, ao subir a montanha, ele se assentou. Jesus ficou sentado ali. E as multidões vieram. E essa multidão vinha com fome de cura, com fome de libertação, com fome de restauração.
mas também com fome física, fome de alimento, do pão, do peixe. As multidões se aproximaram de Jesus. Ali nós tínhamos coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes ali. Talvez a sua doença de hoje estava lá. Talvez a doença que está em mim hoje estava lá, entre alguns daqueles irmãos. Ali estavam eles, todos doentes, todos. E eram muitas as doenças, não eram só os coxos, não eram só os aleijados, os mudos, os cegos, os surdos. Ali nós tínhamos também os endemoniados, ali aqueles que jaziam nos seus leitos, ali estavam, diante de Jesus, muitos doentes. Mas eles foram colocados aonde? Todos eles foram colocados ali, aos pés de Jesus, ou seja, Jesus estava na montanha, não sei se no topo ou mais no meio, mas ele estava num local onde ele conseguia visualizar todos aqueles filhos e filhas ali. E ao dizer que estavam todos aos pés de Jesus, é porque todos estavam ali, diante do Senhor, aos pés dele. Não sei qual é a distância, mas estavam aos pés do Senhor para ouvi-lo. Principalmente os doentes. E Jesus o que fez? Jesus não fez outra coisa que não fosse curar a todos de todas essas doenças. Todos foram curados. Todos. Nenhum ficou sem cura. Nenhum precisou dizer assim, ei, peraí, faltou aqui, Senhor. Não, nenhum. Todos foram curados. Foi tão grande essa sequência de curas que o povo ficou admirado. Admirado por quê? Porque eles viram os mudos falar, eles viram isso. Eles viram os mudos começarem a soltar a língua, a conversar. Eles viram, ficaram chocados, ficaram até temerosos, foram impactados por essa cura. Eles viram os aleijados andando, gente, levantando das suas macas, abandonando, podemos assim dizer, os seus cajados, abandonando entre aspas, as muletas daquele tempo, os aleijados, os doentes com comprometimento físico. Eles viram esses aleijados sendo curados, os coxos andando, paralíticos andando, os cegos que estavam com os seus olhos vedados, não enxergavam nada, eram cegos, alguns de nascença, outros cegos em decorrência de uma doença, outros cegos por causa de pragas e maldições, mas estavam ali e aí eram também curados e enxergavam e diziam, estou vendo, estou vendo. Imagine esse rebuliço ali. Imagine uma reunião de coxo, de cego, uma reunião de aleijado. Imagine essa reunião terminando com uma confraternização de curados. Imagine isso. Todos estavam curados. Nenhum. E Jesus não ficou ali levantando informações a respeito do passado de ninguém. Jesus tampouco ficou ali questionando, você tem fé, você não tem fé. Você é branco, você é preto, você é pardo, você é asiático, você é isso, você é aquilo. Jesus não ficou levantando ali informações a respeito se você merece ou se você não merece, não. Jesus viu que esses doentes foram trazidos a ele, porque quem trouxe entendia que era possível uma cura. Os que estavam ali, na sua grande maioria, queriam ser curados. Isso já é fé. Você acha que alguém que está doente não quer cura? Claro que quer. Então Jesus foi e os curou, todos curados.
Não sei o método que ele utilizou. Se foi anunciando uma palavra, foi tocando em cada um. Jesus usava de muitos artifícios. Jesus cuspia na lama, cuspia no chão, pegava a terra com a saliva, fazia ali um lodozinho, né? Ele aplicava nos olhos dos cegos e eles voltavam a ver. Jesus ele dizia ao demônio, saia, e o demônio saía. Jesus dizia a alguém que estava ali cego também, ser curado, e aquele cego era curado. Jesus dizia a alguém que estava numa maca, levanta-te, e aquele homem levantava, mas também ele dizia, vai e joga-te dentro do lago. Mas, Senhor, não tem ninguém para me pôr lá dentro. Então levanta você, seja curado. Eram muitas as formas de Jesus curar. Por palavras, por ações, por atos. E às vezes Jesus não fazia nada, ele só dizia, você crê? Creio. Seja feito conforme você crê. Seja feito conforme a sua vontade. Que lindo, gente. O povo ficou admirado quando viram que os doentes estavam curados. Jesus chamou os discípulos e disse para eles, tenho compaixão. Já fazem 3 dias que está comigo esse povo e não tem nada para comer. Não quero mandá-los embora para casa com fome, porque haverão de desmaiar no caminho. Pega essa aqui de Jesus. Essa aqui é impressionante o que Jesus fez. Jesus curou todo mundo, depois chamou os discípulos e disse, eu curei todo mundo. Tenho compaixão dessa multidão. E imagina os discípulos dizendo, mas por que, Senhor? Está todo mundo curado. Sim, mas estão com fome. Não tem nada para comer. Imagina os discípulos dizendo, mas já está bom, o Senhor já curou doenças incuráveis. A fome para eles é tranquilo, isso aqui daqui a pouco eles vão embora e eles vão comer. E Jesus respondeu, sim, mas eles vão desmaiar no caminho. Então os discípulos disseram, mas Senhor, o Senhor já fez tudo por eles. Veja esses doentes, olha o cara coxo ali, o cego, há mais de 20 anos que não enxergava. Mas Jesus disse, agora eu não vou alimentá-los somente com as curas que fiz, mas eu vou alimentar a fome deles. Estão com fome. E imagina os discípulos dizendo, mas Senhor, nessa altura, comer não é nada perto daquilo que o Senhor fez. E Jesus então vai e realiza a multiplicação dos pães que nós bem conhecemos. Jesus então, além de curá-los fisicamente, percebe que eles estão com fome há 3 dias, tem compaixão deles e Jesus precisa fazer com que aconteça agora mais um milagre ali naquele meio. Jesus podia estender a mão para o céu e falar, Senhor Deus, eu te glorifico porque do alto agora o Senhor vai mandar um maná, vai mandar cair pão de cima para baixo. Jesus podia ter feito isso? Ele podia, mas ele não fez. Jesus podia ter colocado, por exemplo, dentro de cada um deles algo que saciasse a fome, sei lá, tocado neles e dito, a partir de agora vocês não têm mais fome, toda a fome está curada. Também podia ter feito, mas ele não fez. O que é que ele fez? Chamou os discípulos, uma pequena reunião, e disse, eles estão com fome. Os discípulos disseram, sim, mas aonde nós vamos buscar pão? Nesse deserto aqui. Imagino Jesus se ajeitando e dizendo, se eu curei todos de doenças incuráveis, para a gente achar pão aqui no deserto não é difícil. Mas vamos começar pelo começo. Vocês têm alguma comida, alguma coisa aí? E os discípulos vão dizer, Senhor, nós temos 7, nós temos aqui, Jesus pergunta, né? O que vocês têm agora para que possamos saciar a fome desse povo? Eles disseram, temos alguns pães, alguns peixinhos. Jesus disse, quantos pães? Eles responderam, 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse. Depois pegou os 7 pães, deu graças e os peixes também, partiu-os. E Jesus não foi dar lá para a multidão.
Jesus deu para os discípulos. E os discípulos foram até a multidão. A multidão pegou e foi pegando nos cestos, e foi pegando, e se alimentando. Jesus então deu graças a Deus e fez isso. Todos comeram e ficaram satisfeitos e encheram ainda 7 cestos com os pedaços que sobraram ali, porque sobrou muita coisa, deu para encher 7 cestos. O 7 é muito presente aqui e nós sabemos que o 7 é a perfeição. Então, Jesus foi perfeito, mais uma vez, nesse milagre da multiplicação. Jesus foi saciar a alma, saciou o corpo, curando, libertando e matando a fome. Jesus, ele pega os pães, ele multiplica, ele primeiro dá graças a Deus. Mas não é um ato mágico. Foi quase imperceptível aos olhos, eu penso assim. 7 peixes, aliás, 7 pães, alguns peixes. Jesus deu nas mãos dos discípulos, eles saíram. Nem perceberam. Quando viram, todos estavam alimentados. Sei lá quantos mil pessoas, 4.000, 8.000, 12.000. Mas Jesus precisou dar graças, precisou da ajuda de alguém que tinha peixe ali e pão, e fez o milagre da multiplicação. Jesus multiplicou, deu aos discípulos e eles multiplicaram, oferecendo ao povo, e o povo saciou a fome. Com certeza o povo multiplicou entre eles. Porque o pai que pega um pão com peixe, ele vai repartir com o filho. Grande milagre também da multiplicação. O evangelho de hoje mostra tantos milagres, meus irmãos e minhas irmãs, que Deus tem feito no nosso meio, naquele tempo, nos dias de hoje. Milagres que são feitos pela fé, pela oração, pela renúncia, pela vontade de ser de Deus. Tantas curas nós estamos testemunhado, estamos vendo. Portanto, eu e você precisamos nos manter firmes na oração, em busca também do nosso milagre, em busca da nossa cura. Seja qual for a tua situação, seja de fome ou seja de doença, o Senhor está conosco. Ele nos ama e Ele te quer feliz. Estejamos, como diz o Evangelho, aos pés do Senhor, porque Ele não vai nos dispensar sem nos dar aquilo que nós precisamos, não é o que nós queremos. As pessoas sofrem por isso. Eu vou até Jesus pedir a Ele aquilo que eu quero. É errado. É errado, meu irmão. Me desculpe. Eu quero isso, eu quero aquilo. Ok. O teu querer precisa estar sobre a vontade de Deus. Então, quando você vai, seja uma cura física, seja qualquer coisa, você vai com a seguinte mentalidade, dizendo assim: Senhor, essa cura que eu a quero porque eu preciso. É porque eu preciso. Quando você precisa, Deus vai te atender. Não é só o que nós queremos. Porque querer, irmãos, nós queremos tudo, não é verdade? Se deixar, nós pegamos o mundo para nós. Então precisamos entender, não é o que eu quero, é o que eu preciso. Porque se aquilo que eu preciso estiver associado com aquilo que eu quero, ou ao contrário, se aquilo que eu quero é o que eu preciso, Deus vai nos dar. Deus vai prover na nossa vida, na nossa família, por meio da nossa fé. Meus irmãos e minhas irmãs, é possível. Tudo é possível ao que crê. Se você acredita, você vai alcançar. Talvez nós queremos alcançar por uma via, por um caminho, e às vezes Deus tem outro, porque Deus ele sempre visa, Deus ele sempre tem como primazia para Ele a salvação da nossa alma. É isso que Deus quer, a salvação da nossa alma.
Então Ele vai dar a nós o que nós precisamos, sempre por aquele caminho que primeiramente visa salvar a alma. Salvar a alma. Isso é a vontade de Deus. Então todos os dias você precisa de uma cura, você quer ser curado, quer ser liberto, quer ter uma vida nova. Senhor, eu preciso ter. Eu preciso ser livre desse mal. Eu preciso ser livre dessa doença. Preciso ser livre desse pecado. Preciso ser livre dessa maldição que se levantou contra a minha família. Eu preciso, Senhor. O Senhor sabe que eu preciso, porque se eu for liberto, se eu for livre, a minha alma será salva e eu poderei caminhar contigo, viver aí junto ao Senhor, estar na caminhada de fé. Deus que conhece lá na frente, irmãos, Ele sabe o nosso coração. Eu conheço tantas pessoas que foram curadas de uma forma miraculosa e abandonaram a fé, abandonaram o Cristo, abandonaram a caminhada. Foram curados e libertados, mas abandonaram. Só que a vida, ela é uma vida que às vezes ela vai nos pregar peças. Então, não abandone Deus. Não abandone Jesus. Você pediu uma família, você tem, cuide-a. Você pediu saúde, Deus te deu, cuide da saúde, mas não saia da vontade de Deus. Não saia da vontade de Deus. Permaneça na vontade de Deus. Permaneça para Deus te abençoar. Uma vez liberto de um mal, de um pecado, não volte a Ele para Deus te abençoar. Se você voltar, vai ser pior. Uma vez livre, não volte a ser escravo. Amém? Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e para sempre. Amém. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Dá um like, curte o nosso canal, se inscreva aí, compartilhe, estamos unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.